Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vamos falar, pessoal, sobre o julgamento de Hugo Pollo Carvajal. Inicialmente marcado essa sequência do julgamento, essa audiência para hoje, 23 de junho. Bom, no fórum, nas dependências do Fórum do Distrito Sul da Justiça Federal de Nova York, 23 de junho, grande expectativa para esse momento desse processo envolvendo Hugo Pollo Carvajal. Bom, de logo devo dizer a vocês o seguinte, uma reviravolta. A audiência foi adiada, foi remarcada para daqui a uma semana. Para daqui mais a uma semana, 30 de junho agora é a nova data. Muitos de vocês que são melindrosos, são salientes, devem estar dizendo: tá dando para trás, é lenda, não vai acontecer, vocês são insatisfeitos de sofá. Muitos de vocês, calma, estamos aqui para explicar. O que vem de Hugo Pollo Carvajal é uma verdadeira bomba. Eu vou explicar a vocês. Muito bem. Primeira informação, a audiência de Hugo Pollo Carvajal, audiência de instrução e julgamento que estava marcada para hoje, 23 de junho, em Nova York, onde ele está preso, com risco de inclusive ser condenado à prisão perpétua. Audiência adiada para 30 de junho, esse mês então ainda, 30 de junho, de hoje a 8, 30 de junho. Vou explicar o motivo, há um bom motivo para esse adiamento, vocês vão ficar estarrecidos. Bom, além disso, devo dizer a vocês também o seguinte, olha, as notícias são melhores do que nunca. As notícias são melhores do que nunca. Bom, esse vídeo é fundamentado, é baseado em informações primárias, colhidas de fontes muito fidedignas pela repórter, pela jornalista investigativa que mais entende deste caso, a venezuelana, que está exilada nos Estados Unidos, Maybor Petit. Sabe tudo deste caso, tem fontes dentro da promotoria desse Distrito Sul de Nova York, conhece esse caso na palma da mão. Como a palma da mão, não só o caso do Hugo Pollo Carvajal, mas ela conhece também minuciosamente todo esse contexto envolvendo essas tramas da dinastia chavista e as ramificações de tudo que eles fizeram de ruim mundo afora. A Maybor Petit, que é a nossa fonte para esse vídeo, sabe tudo. Então, eu devo dizer o seguinte a vocês. Primeiro, a audiência foi adiada para 30 de junho, por motivos muito importantes. Segundo, o nosso vídeo é baseado em fonte muito próxima, que está acompanhando e sabe tudo desse caso. Terceiro, vocês devem estar percebendo, há uma escassez imensa, quase total, sobre dados e informações a respeito do andamento deste caso de Pollo Carvajal. E por quê? Porque a grande mídia não se interessa, então não vai em busca. Segundo, a mídia alternativa, por exemplo, muitos canais desta plataforma, ficam feito baratas tontas e falando de lendas, não tem noção, não vão buscar na fonte primária. E quando encontram alguma coisa na fonte primária ou na fonte secundária, tem medo de veicular nessa plataforma, e isso é justificável até por conta de que os canais podem ser... Não é verdade? Então, muito bem. Espero que vocês gostem desse vídeo que estamos iniciando agora. Vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, essa etapa do processo de Hugo Pollo Carvajal é muito importante, porque havia grande expectativa de que já nesse 23 de junho fosse anunciado, já na audiência, o compromisso de selar negócio jurídico de delação premiada entre Hugo Pollo Carvajal e o Ministério Público do Distrito Sul, Ministério Público Federal, vamos dizer assim, do Distrito Sul de Nova York. Muito bem. Muito bem. As acusações, como se diz em espanhol,
os cargos, as acusações que pesam sobre Hugo Polo Carvalho são gravíssimas. Aquelas que vocês podem imaginar, tão graves porque todas vindas daquele contexto da produção, da mercancia, da exportação daquele pó branco e todas aquelas atividades decorrentes do pó branco, que vocês sabem, e tantas outras coisas. Agora, o que se sabe é que as atividades de produção, mercancia e exportação do pó branco, que davam muito dinheiro, eram aplicadas em outras coisas escusas que também davam muito dinheiro, mas para financiar, e esse é o detalhe que importa a todos vocês e a mim, a promotoria de Nova York, do Distrito Sul de Nova York, tem provas, como diz a Maybor Petit, contundentes, avassaladoras do papel do Hugo Polo Carvalho em todas essas atividades de produção, mercancia, exportação do pó branco, das atividades laterais e oriundas também resultantes e afins desta mercancia do pó branco e do uso que esse dinheiro ilícito era feito para financiar atividades políticas ilícitas na América do Sul e em vários continentes, inclusive no continente europeu. Muito bem. E por que os Estados Unidos, a Justiça dos Estados Unidos, o Ministério Público dos Estados Unidos está em cima deste grande conglomerado de facínoras que praticavam essas ações? Porque em algum momento, isso está, como diz a Maybor Petit, está nos autos do processo, em algum momento os Estados Unidos verificou que a democratura chavista estava usando o envio incomensurável, desmedido, incalculável de pó branco para os Estados Unidos como uma verdadeira política para desestabilizar propriamente, vamos dizer assim, calculadamente a sociedade norte-americana e o regime político norte-americano. Então, são muitos acusados, são muitas acusações que inclusive pesam, pesadíssimas, sobre Hugo Polo Carvalho. Alguns dos envolvidos nessa macroacusação já realizaram colaboração premiada. E à medida em que eles vão selando o acordo de delação premiada e entregam coisas importantes para servirem na elucidação global deste grande caso, vão implicando outros, e o Hugo Polo Carvalho está muito implicado. Como a Maybor Petit, essa jornalista que está em cima desse caso há anos, ela bem ressalta, a situação de Polo Carvalho nesta ação é gravíssima. E por que é gravíssima? Porque o Ministério Público tem ampla margem probatória. O Ministério Público tem uma verdadeira reserva probatória, muita prova, e não só prova testemunhal, mas muita prova documental. São documentos físicos, em papel, por exemplo, são documentos digitais, são documentos eletrônicos, como vídeos, como fotografias. É muita prova, são caminhões de prova, poderíamos dizer. O Hugo Polo Carvalho está tão implicado que, como diz a Maybor Petit, por que essa audiência foi adiada? Por que essa audiência foi adiada hoje, no dia 23 de junho, para dia 30? Porque, oficialmente, o Hugo Polo Carvalho atravessou uma petição, como diz a Maybor Petit, praticamente suplicando ao Ministério Público, à Promotoria do Distrito Sul de Nova York, suplicando a possibilidade de realizar uma colaboração, uma delação premiada. Bom, vocês sabem, a denúncia foi aceita, o juiz, analisando essa grande carga probatória que trouxe o Ministério Público, aceitou toda essa moldura probatória, depois de analisada, depois verificar que são provas lícitas. Uma vez aceitas essas provas, a possibilidade da condenação
é grande. A Maibor Poti, que eu repito, está em cima desse caso há anos, tem fontes na promotoria do Distrito Sul, diz que a promotoria não tem a menor dúvida de que Hugo Polio Carvajal será condenado à prisão perpétua. Um homem que já tem aí mais de 60 anos, tem filhos pequenos, inclusive que estão lá nos Estados Unidos, a sua família está nos Estados Unidos. Hugo Polio Carvajal, se pegar essa prisão perpétua, já era, não é? É praticamente uma pena capital. Então vejam vocês, se Hugo Polio Carvajal tem algo mais a acrescentar a esse caso, algo e alguém mais a entregar neste caso, que possa ser de grande interesse do Estado norte-americano, ele vai entregar. Sobretudo porque ou entrega ou vai levar uma bela prisão perpétua. Muito bem, então o que temos é isso. Esta audiência de hoje, que criou-se muita expectativa de repente o acordo de delação já está a tal ponto costurado, tal ponto conversado, que hoje seria apenas, vamos dizer assim, um bater do martelo formal. Parece que ainda falta alguns ajustes. Em tese, o que se tem no processo é essa grande reserva de provas que o Ministério Público juntou e a petição do Carvajal se dirigindo oficialmente ao Ministério Público pedindo para delatar, quer delatar. Entretanto, nós sabemos como funciona essas tratativas num processo tão rumoroso. Muito provavelmente, quando se chega a esse ponto de um adiamento de uma audiência como essa, mesmo que não esteja documentado nos autos que o Ministério Público de repente tenha pedido o adiamento, mas muito provavelmente as partes conversaram extra-autos com o juiz do caso, e esse adiamento é resultante de uma necessidade de pequenos aprimoramentos formais para no dia 30, enfim, deste mês de junho, ser apresentada, vamos dizer assim, serem apresentadas as intenções de uma colaboração por parte do Ministério Público e também do Carvajal. Daí, então, provavelmente se adiantará bastante aí os termos da delação. Então, vejam, essas conversações já devem estar ocorrendo há meses. E como é que se começa e se aprofunda conversações entre candidato a delator e Ministério Público numa situação dessas? Veja, o Ministério Público, quando tem muita prova contra o sujeito, só vai abrir diálogo, conversações para abertura, dizer assim, de um processo de delação, se de fato o interessado, o candidato a delator, já de cara demonstrar vamos dizer assim, trazer bons indícios de que ele tem algo bom a oferecer ao Ministério Público. Então, muito provavelmente, o sinal de adiamento dessa audiência de hoje significa que o Ministério Público do Distrito Sul de Nova York já pôde ter um pouco, vamos dizer assim, um aperitivo forte, interessante, daquilo que o Carvajal tem a demonstrar. Muito provavelmente, o Carvajal, sua defesa, já mostrou à promotoria do Distrito Sul coisas bem interessantes. Diz, olha, isso aqui é só uma parte da mercadoria que eu tenho, é só um aperitivo, é só uma pequena amostra. E aí, tem muito mais de onde vem esse. O Ministério Público provavelmente não abriria conversações se não tivesse indícios de que o Carvajal tem algo interessante a demonstrar. Muito bem, eu vou colocar aqui um pouco da própria fala da Maibor Poti, mas antes eu quero dizer o seguinte, e sobre o quê? E quem traz essas informações também é a Maibor Poti. Ela traz assim um bloco de 5 itens, que muito provavelmente, 5 itens, 5 tipos de informações que muito provavelmente os Estados Unidos ficaram muito felizes em receber do Carvajal, e provavelmente é isso que receberá. Desde informações
a ponto de desmantelar essa estrutura de envio do pó branco aos Estados Unidos, desde informações a desmantelar também estruturas que estão ainda hoje presentes nos Estados Unidos, como esses agrupamentos que vocês sabem que tem esses nomes todos, que foram exportados, agrupamentos de instabilidade social que foram exportados para os Estados Unidos. Mas muito bem, os nomes daqueles que fizeram toda essa engenharia, os nomes daqueles venezuelanos, também latino-americanos e nomes até de infiltrados, é isso mesmo. Carvajal poderá entregar nomes de norte-americanos, servidores de carreira e políticos da estrutura norte-americana que estiveram esse tempo todo a serviço dessa estrutura chavista. Nome de políticos, inclusive, nome de gente do judiciário, inclusive, que ainda estão lá, inclusive estão nessa administração atual. Olha que interessante, quem diz isso é a Maibor Poti. Bom, mas também, olha que interessante, nós estamos vendo agora esse impasse, esses movimentos entre Irã e Israel. E a Maibor Poti relembra bem o seguinte, que como o maior nome da informação do grupo chavista, esse Carvajal que esteve com Hugo Chávez desde o início, e do início, do meio e do auge, o ápice do regime chavista, esteve ao lado de Chávez, esteve desenvolvendo toda essa estrutura com Chávez, sabe muito bem Hugo Pollo Carvajal como se deu toda, vamos dizer assim, a penetração do Irã, dos interesses iranianos dentro do regime chavista. Olha que interessante isso. São números assim que a Maibor Poti traz dessa interação, dessa penetração iraniana dentro da Venezuela, dentro do regime chavista, que é de cair o queixo. Então, vejam, até que ponto o Irã se mesclou e trouxe inteligência, estrutura e dinheiro também para a Venezuela montar todo esse esquema que depois saiu da própria Venezuela para influenciar células até a ponto de formar partidos de esquerda na Europa inteira. Então, até que ponto o regime iraniano se entronizou na América do Sul e, por tabela também, quando o regime venezuelano, de forma escamoteada, se introduz dentro da própria sociedade americana, até que ponto o Irã também estava ali dentro também nisso. Então, o Hugo Pollo Carvajal poderá dar detalhes nessa delação muito preciosos a respeito das relações do Irã para desestabilizar a América do Sul e a América do Norte. Da mesma forma, o Hugo Pollo Carvajal o que ele tem a dizer poderá ser muito elucidativo e útil para entender também os movimentos da China desde aquele início até agora na Venezuela e na América do Sul, da mesma forma os movimentos da Rússia. Muito interessante. E aí é que está a cereja do bolo. A cereja do bolo. A Maibor Poti disse também o seguinte: Hugo Pollo Carvajal tem certamente informações muito preciosas a trocar pela sua liberdade com a promotoria do Distrito Sul, informações a demonstrar as verdadeiras relações entre os diferentes partidos e lideranças de vários países da América do Sul com o regime e as práticas do regime venezuelano. Inclusive, Hugo Pollo Carvajal poderá, segundo a Maibor Poti, prestar informações à promotoria do Distrito Sul sobre como esse regime chavista criou uma engenharia no processo eleitoral através das caixas mágicas de modo a eternizarem-se no poder. E importou esses sistemas eletrônicos para muitos países. Muitos países. Vem coisa muito interessante por aí. Muito interessante. Agora vamos ouvir aqui um pouco
da própria Maybor Poti, que nos explica um pouco desse adiamento de hoje. Vamos aqui. Isso aqui, pessoal, é de agora. Eso queda claro, la diáspora y los venezolanos que vivimos en los Estados Unidos hemos sufrido un duro golpe a raíz de esta estrategia que se impuso y que es una estrategia, un arma de guerra, y lo hemos explicado en varias oportunidades por acá por Sin Filtros. Hay una serie de elementos que pueden servir para que el Pollo Carvajal logre convencer a los fiscales de que... Há uma série de elementos que podem ajudar Carvajal a convencer o Ministério Público de aceitar a delação premiada de Carvajal. Él es un testigo que merece ser protegido. Que ele é uma testemunha que merece ser protegida. Lo contrario, todavía no hay decisión. Lo estamos hablando hoy y yo les seguiré informando a lo largo de la semana, pero hasta el momento ese acuerdo no ha sido aprobado, solo fue sometido. Solo está em... O acordo ainda não foi aprovado, a proposta foi apenas submetida à apreciação do Ministério Público. Carvajal pede, suplica, como diz ela. El expediente. Hay una audiencia el 30 de junio, en la mañana. Pois é, há uma audiência, então a audiência foi adiada para 30 de junho pela manhã, na manhã do dia 30 de junho. Y estaremos para ver qué es lo que pasa, pero detrás de la cortina se está llevando una serie de conversaciones y de negociaciones. Nos bastidores, nesse momento, primeiro ela se compromete a cobrir essa audiência do dia 30, que ocorrerá na manhã do dia 30 lá no Distrito Sul de Nova York, e ela diz que a temperatura nos bastidores está a toda, que os movimentos nos bastidores nessas conversações de aceite, de negociação pela delação estão intensos. Porque los fiscales conocen toda la data y saben que las pruebas son contundentes. Os fiscais, os promotores conhecem toda a prova que está acostada aos autos do processo e sabem que as provas contra o Pollo Carvajal são muito fortes, são contundentes. Contra el Pollo Carvajal y no tienen ni siquiera una pequeña duda de que él va a ser declarado culpable. Não há dúvida nenhuma por parte da promotoria de que Carvajal será considerado culpado pelo júri. E aí é um detalhe, vocês talvez não saibam, nos Estados Unidos a esmagadora maioria dos processos são julgados pelo júri, pelo povo. As fontes da Maybor Poti, ela tem fontes na promotoria, diz que não tem a menor dúvida de que há prova suficiente para que o Carvajal seja condenado acima da dúvida razoável. Por los jurados, porque la evidencia es extrema. Allí hay evidencia. En otros casos, la evidencia solamente ha sido testimonial. Pero en el caso... Dizem que as provas são acachapantes. Ela chama a atenção que em outros casos desse contexto, outros acusados desse mesmo processo, a prova era somente testemunhal, mas nesse caso também é prova documental. El Pollo Carvajal, les repito, hay videos, hay fotografías, hay testimonios internos, externos, documentos y, por supuesto, hay una enorme lista de testigos y de testigos que participaron en la conspiración de la... Então, além de toda a prova documental, a prova testemunhal e prova testemunhal de gente que de comparsas de Pollo Carvajal. La cual pues se está acusando, por la cual se está procesando al Pollo Carvajal. Lo que quiere decir que el Pollo Carvajal está bien claro lo que le viene encima y lo único que le sale, la única posibilidad que tiene es que logre convencer a los fiscales de que la información que le va a dar va a ser de utilidad para el sistema de justicia de los Estados Unidos. Ela diz que o Pollo Carvajal sabe o que vem para cima dele. E a sua única chance de não sair tão mal disso é convencer a promotoria de que o que ele tem a oferecer à promotoria por meio de uma delação premiada é interessante. Essa é a única forma dele sair um pouco dessa, diz ela. Que hasta el momento, repito, no sabemos si se va a aceptar. Lo único claro, lo único oficial es que en el expediente del Pollo Carvajal hay un petitorio, un rogatorio.
Não se sabe ainda, até nas conversas que ela tem com a promotoria, não se sabe ainda se o Ministério Público vai aceitar essa proposta que ele está tentando iniciar de colaboração. Ele está propondo a colaboração para o Ministério Público. A única coisa que se sabe, segundo ela, é que há essa petição nos autos atravessada há pouco, o Caro Barral oficialmente pedindo ao Ministério Público a oportunidade de delatar. Escrito por los abogados, donde se le pide a los fiscales que revisen, que consideren la posibilidad de que el Pollo Carvajal pueda suministrar información importante para la justicia de los Estados Unidos. Esto es un tema que se venía especulando, un tema que inclusive se habló de manera falsa y se tergiversaron una serie de documentos. Nosotros les hemos presentado toda la data sobre los elementos claves que se presentan a la hora de revisar el expediente del Pollo Carvajal. Se los hemos presentado por esta vía y vamos a hacerles um programa especial. Bom, pessoal, ela faz remissão aqui no final de um documento. Ela tem um documento em mãos, que é um dos documentos dos autos, no sentido de que todo o mapeamento, ela tem um mapeamento do que está nos autos, do que seria tudo aquilo que o Carvajal teria a oferecer. Vamos dizer assim, tudo aquilo por cima, uma panorâmica do que o Carvajal teria. Essas são 5 linhas mestras de tipos de informações que o Carvajal teria a oferecer numa delação à promotoria do Distrito Sul de Nova York. Bom, o que interessa dizer é o seguinte: a tendência é que isso avance. De um lado, o Carvajal sabe muito. E isto é muito importante também para a promotoria. Muito provavelmente a delação é o que ela chama de a delação bomba atom boom. Já houve delações interessantes nesse mesmo contexto de compassas de Hugo Pollo Carvajal. Porém, essa, pelo cargo tão complexo e alto que ele ocupava, ele era o general da informação desse epicentro, desse grande esquema de manipulação política, sobretudo política, mas também de tantas práticas ilícitas, que por isso é epicentro, que se originou ali do regime chavista, e numa retroalimentação de atividades com o Irã. São números. A interação e a intromissão do Irã na Venezuela e na América do Sul, ela traz alguns números, só é uma coisa realmente acachapante. Então a tendência é que essa matéria interesse a promotoria, e a tendência é que o Hugo Pollo Carvajal ofereça o máximo possível para a promotoria, porque senão é prisão perpétua. E ele tem muito dinheiro guardado, tem uma família bonita para curtir, ele ainda tem aí ele deve ter uma saúde relativamente boa, ele quer curtir, né? Então, bom, muito provavelmente no dia 30 será anunciada aí a homologação ou o encaminhamento dessa delação premiada. E eu repito, o que interessa aqui para nós é entendermos até que ponto essas denúncias, ou essas informações que o Carvajal vai trazer em relação à interação política entre o regime chavista, o regime bolivariano, e as práticas ilícitas que este regime bolivariano praticou em conjunto com políticos e partidos sul-americanos. Até que ponto práticas, inovações ilícitas, dinheiros ilícitos vindos desse esquema manipularam processos eleitorais de grandes países da América do Sul? Até que ponto as eleições consideradas até então lícitas foram ilícitas? Até que ponto partidos se alimentaram e cresceram com dinheiro ilícito, patrocinado com dinheiro internacional, à revelia da legislação nacional? Até que ponto
Figurões que hoje estão presidindo alguns países trabalharam contra os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? É por isso que a delação do Carvajal é tão falada, não é uma lenda. As coisas estão acontecendo. Agora não podem acontecer no tempo dos tupiniquins, no tempo dos índios. Tem que esperar um pouco. Calma. Não é isso? É isso aí.